Oi, gente, tudo bem? Eu quero primeiramente agradecer a vocês pela contribuição, pelas opiniões que vocês me deram no último vídeo. Eu vou me esforçar ao máximo para atender todos os pedidos, porque agora eu quero que o canal entre numa fase mais próxima assim de vocês. Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu sinto assim no meu coração que eu tô meio que devendo. Eu recebi várias perguntas sobre o desmame da Elisa, sobre até quanto ela mamou, e eu sinto assim que eu preciso assim abrir o coração, contar pra vocês a minha experiência. Eu acredito que a minha experiência vai representar a de muitas mulheres, então eu vim contar pra vocês hoje por que a minha amamentação falhou. Esse vídeo vai assim mesmo, tô gravando agora, domingo à tarde já vou colocar ele no canal. Não vai ter edição porque eu quero assim que ele seja bem de coração para coração. Eu quero passar para vocês tudo que eu quero expressar, também porque eu não vou ter tempo de editar. Então, gente, quero começar falando da minha amamentação no período da minha gestação, que foi quando eu comecei a me informar. Vocês sabem que eu tive um parto cesárea, né? Já falei sobre isso num vídeo que eu vou linkar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. E, gente, a amamentação era uma coisa que realmente eu queria muito, 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 muito. E eu acho que de tantas pessoas me falarem que era difícil... Gente, me desculpem, o meu vizinho tá super barulhento, mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir, tá? Vou falar aqui bem alto, assim, eu acho que tentar esse barulho não atrapalhar, porque agora a Elisa dormiu, não vou ter outro tempo pra gravar hoje, né? Gente, então, na época da minha gravidez, eu escutava muitas coisas sobre que era muito difícil, que como eu era uma pessoa fraquinha pra dor, eu tinha que me preparar, eu tinha que saber o que talvez eu teria mais dificuldade de amamentar do que de acordar de madrugada, por exemplo, porque eu sempre tive alguns hábitos assim de acordar para ir no banheiro, sempre não estando grávida e tal. Então eu lembro que alguns comentários assim começaram a semear que seria difícil. Isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Gente, esse vídeo vai ficar gigantesco, é bem senta que lá vem conversa para quem tá interessado no negócio. Então, eu lembro que eu me muni de muitas coisas, mesmo sem saber se eu usaria, né? Então eu fui pra maternidade com pomada de lanolina, com as conchinhas, com o bico de silicone. Gente, eu tinha assim N opções pra tentar fazer dar certo, assim, mesmo que eu não queria fazer uso de cara, por exemplo, do bico de silicone. Ok. Minha filhinha nasceu. Os primeiros momentos ali após a cesárea já foi com ela do meu lado. Na minha recuperação ela ficava ali do meu lado e o enfermeiro já me aconselhando a deixar ela ali no meu peito, já fazer esse primeiro momento. Gente, que barulhão, vocês estão ouvindo? Ai, meu Deus, espero que não estrague meu vídeo. Gente, na sala de parto, na sala de recuperação que eu fiquei, eu fui insistindo com ela, eu comecei a ter um pouquinho de noção do quanto iria doer, porque começou a ficar ardido o meu peito. E ok, passou a recuperação, fui pra sala de parto. Por que eu tô falando sala de parto? Fui para o meu quarto no hospital. E continuamos ali insistindo, fazendo a Elisa fazer a pega certinho. Sempre as enfermeiras iam lá, tentavam me ajudar, tentavam me mostrar qual seria o ideal, né, em termos de pega, boquinha de peixinho. Só que eu tenho um bico plano, o meu bico ele é bem curtinho. Então era uma coisa assim bem tensa pra mim, porque quando definitivamente ela conseguia pegar e dava aquela... se ela olhasse pro lado, ela já perdia a pega. E aí começava todo aquele processo. E eu, como mãe de primeira viagem, tensa, insegura, nervosa, eu ficava assim, aflita com aquilo. E aí, lá mesmo na maternidade, eles tinham me pedido para dar um pouco de fórmula, porque realmente eles estavam chorando muito. E eu lembro que eu falei assim, não, eu não quero que dê fórmula.
Gente, tem coisas que, sinceramente, se eu fosse viver essa experiência de novo, eu daria. Dá um pouquinho de fórmula. Não tem nenhuma criança que desmamou porque tomou um pouquinho de nada num copinho na maternidade. Me julguem, eu sei que esse vídeo aqui é polêmico, pode dar o teu dislike aqui embaixo, só não vou aceitar a ofensa, porque foi muito difícil chegar nesse ponto de dizer eu quero falar sobre esse assunto, eu quero abrir o meu coração. E então, sabe, eu sinto assim que eu tô falando pra amigas. Se você não se sente próxima assim, então melhor ir para outro canal. Voltando, a Elise teve um comportamento muito choroso durante os dias da maternidade e durante os seus 5 meses de vida. Gente, a Elise era uma criança que chorava demais, 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 demais. Na minha cabeça, o problema da Elisa era a cólica, mas hoje eu associo que a mudança com que eu fiz na alimentação dela com 5 meses, que foi não inserir fórmula, porque eu já vou contar pra vocês que a fórmula entrou bem antes. Tornou ela uma criança mais calma, mais tranquila. Então, a única coisa que eu não queria escutar naquela época, e hoje eu sou obrigada a concordar, é que a Elisa tinha fome. Eu não tô com esse vídeo incentivando a dar fórmula, eu não tô dizendo que isso é o certo. Nada do que eu tô contando da minha experiência, eu quero que vocês encarem como isso é o certo. Inclusive por isso que o título do meu vídeo é que a minha amamentação falhou, porque eu sinto que não foi como eu queria. Por um bom tempo, eu tive assim uma certa dificuldade de lidar com esse assunto, uma certa culpa, mas deixa eu voltar lá pro início para vocês entenderem melhor. Eu fiquei amamentando a Elisa exclusivamente até 30 dias. Logo nos primeiros dias, a Elisa perdeu bem mais do que 10% de peso, que é o aceitável, né? Que se fala, que seja o tolerado, né? E eu fiquei insistindo e, gente, eu tinha uma impressão que era eu contra o mundo inteiro. Eu só encontrava apoio mesmo nos grupos e eu tinha uma impressão, inclusive o pediatra dizia, não, calma, vamos ver. O ganho de peso da Elisa era muito, muito baixo, assim. Não era baixo ao ponto do pediatra falar, vamos pra fórmula, de cara. Mas quando chegou com os 30 dias, a gente conseguiu mensurar um pouco que estava realmente abaixo. E ele pediu pra gente dar o mínimo possível de fórmula e continuar com o peito. Eu lembro que naquele dia, gente, eu fiquei muito arrasada, muito arrasada. Eu me lembro perfeitamente, assim, de entregar a Elisa chorando pro Rafa e dizer que eu mesma ia comprar a fórmula, porque eu tava sentindo necessidade de pegar o carro, de olhar a rua, de chorar no volante. Eu tava, assim, me sentindo muito frustrada, porque eu já tava enfrentando dor e, como toda mãe que amamenta sabe, quando a gente amamenta, a gente apenas amamenta. A vida de uma mãe de recém-nascido é amamentar. A criança fica ali por muito tempo no peito e eu acho que misturado ao cansaço, porque eu sempre era orientada a olhar quanto ela estava sugando, porque às vezes eu olhava, eu já tô aqui 1 hora, mas às vezes eu cochilava nessa 1 hora com ela no meu peito, aqui na poltrona, tinha a poltrona, né? Então eu não conseguia, na minha opinião, saber quanto ela estava mamando, devido ao meu cansaço, devido ao meu estresse. Hoje eu consigo ver onde eu errei, os pontos que eu errei, né? Mas enfim, inserimos a fórmula com 30 dias. Eu até falei sobre isso no meu primeiro relato de amamentação, que foi as minhas primeiras impressões lá. E, gente, eu dava muito pouquinha fórmula, porque eu tinha um medo absurdo dela desmamar. E eu lembro que, por exemplo, enquanto ela poderia tomar 90 ml, eu dava 30. E insistia com o peito, insistia com o peito. E muita gente assim, olha, dá um pouquinho mais, porque realmente a Elisa tinha um comportamento muito choroso. Você é consultora de amamentação, você tá me ouvindo, você vai dizer aqui que não tem nada a ver. Ok. Sua opinião é sua opinião, minha opinião, minha opinião. E eu demorei muito pra reconhecer isso. E aí eu fui
eu inseri fórmula, mas eu fui diminuindo a fórmula e a Elisa continuava chorando. Eu tenho foto, gente, do terceiro mêsversário da Elisa. Eu percebi, organizando as fotos dela, que parece a minha bebê de 1 mês, porque o ganho de peso dela foi tão sem expressão que hoje eu olho assim, ela era muito pequenininha. E uma coisa muito importante que aconteceu na minha amamentação foi lá mesmo no hospital a gente fazer a tentativa com o bico de silicone. Gente, eu tinha levado, mas quando algumas pessoas começaram a me falar, até algumas enfermeiras, será que não era melhor? Teu bico é muito pequeno e tal e tal. Eu resistia, eu falava, ah, tá, vamos ver. Eu não queria contar que eu tinha, porque eu não queria fazer uso de cara. Eu acho que eu cedi no segundo dia, mais ou menos, que eu falei, ah, eu tenho ali, eu sei do que você tá falando e vamos tentar. E, gente, quando a Elisa pegou o meu peito com o bico, a dor, ela cai, assim, de 10 para 6, assim, na hora. Só que o bico, gente, eu não sei, sinceramente, se ele me ajudou ou me atrapalhou. Se eu não tivesse insistido com ele, talvez, por não me acertar com a pega, possivelmente eu teria desistido antes. Mas ele me atrapalhou da seguinte forma. Quando o bico de silicone ele é colocado, né, a criança ela fica colocando mais esforço do que o normal para ordenhar esse leite. Então a Elisa ela gastava mais calorias sugando através do bico do que o leite que ela conseguia retirar. O bico de silicone também evita um pouco assim a pega certinha, né? Porque a criança ela não mama no bico, ela mama na auréola. Acho que é assim que fala, né? Então, ela tinha um esforço absurdo para mamar e somado à quantidade de leite que ela tinha, isso ficava uma conta negativa. Eu conheço várias mães que começaram com o bico de silicone e conseguiram tirar ele depois de um tempo. E, gente, acreditem, até a minha última mamada eu sempre precisei dele. Quando eu colocava só o meu bico, talvez por eu não ter um bico assim sobressalente ou expressivo, a Elisa não entendia, ela ficava e ela não sabia mamar sem o bico. Então, eu acho sinceramente que a inserção do bico de silicone me prejudicou muitíssimo. E o que acontece? Como a criança ela consegue sugar pouco leite, ela ganha pouco peso. E o corpo entende que não precisa de mais leite. Então, eu nunca tive muito leite. Gente, meu peito nunca vazou. Nunca. Eu sei que é porque a produção ficou prejudicada pela inserção do bico, né? Então, assim, se uma mãe, ela tá assim, meu Deus, não vai dar certo, e o bico vai salvar ali a amamentação por mais um tempo, eu não vou dizer que seria contraindicado. Agora, se a mãe tiver condições de insistir sem o bico, gente, eu acho bem melhor. E aí, deixa eu ver se eu não tô pulando etapas da história. É bem chato também ficar manuseando esse bico de silicone, né? Tu tem que levar aquilo pra cima e pra baixo, higienizar, daí tem lugar que não dá pra higienizar direito e fica bem enrolado, né? E quando a gente chegou com os 5 meses, nessa altura eu já tava tomando um remédio que aumenta a produção de leite, que inclusive é bem polêmico, porque falam que é um leite mais tóxico, porque na verdade o efeito colateral do remédio é lactorreia, que é produção de leite. Então, quando eu tomava o remédio, que eu tomava todos os dias, o meu peito ficava mais cheinho. E se eu não tomasse, gente, tá? Assim, acho que não tinha para uma mamada. E ao meu redor, assim, eu via as pessoas que eu conheço desmamando muito cedo, assim. Eu olhava assim, não é o que eu quero para mim. E eu fiquei insistindo, e a Elisa com esse comportamento de choro, e apesar de eu dar fórmula, eu dava em pouquíssima quantidade. Gente, sinceramente, eu me arrependo um pouco, sabe? Eu passei já momentos de me culpar por isso. Por exemplo, poxa, se a Elisa sofreu de fome, que essa é a realidade, né? Pela minha teimosia de não dar tanta fórmula quanto eu poderia dar para ela não desmamar, isso tinha um peso, assim, pra mim, sabe? Isso tinha assim, não sei, no meu coração eu tinha uma culpa com isso,
Depois eu me esclareci, porque se eu fiz isso é porque realmente eu queria que ela mamasse mais do meu peito, que ela tivesse uma imunidade boa, ou seja, todas as minhas intenções eram das melhores com a minha filhinha, porque qual é a mãe que não quer o melhor para o seu filho? E gente, quem entra com a fórmula de cara também não pode se culpar, porque toda mãe faz o que pode, toda mãe conhece seu limite. Gente, assim, eu não tô aqui para levantar bandeira nenhuma. Sinceramente, na minha segunda experiência, me julguem, sabe? Eu sei que eu tô me expondo aqui, mas se eu ver, assim, se eu fosse redesenhar minha história com a Elisa, eu tentaria sem o bico de silicone e, gente, não deu, tá com peso abaixo, não vai. Eu colocaria a fórmula sem culpa, porque a pior coisa no caso que eu vejo que ela acabou passando sem precisar. Então, me julguem, sabe? Eu sei que eu tô aqui, né, de peito aberto, assim, abrindo o coração. E sim, eu me perdoei porque eu queria fazer o melhor pra Elisa. Acreditem ou não, mas a Elisa tem uma imunidade muito boa mesmo. E às vezes até melhor do que crianças que mamaram apenas no peito. A gente acaba observando algumas histórias e sim, ela tem uma ótima imunidade, apesar de ir para a escolinha já desde 1 ano, ou seja, ela fica bem mais vulnerável a pegar coisinhas de criança, né? E dificilmente ela adoece, assim. Então, o leite saudável ele é mais leite materno é mais saudável? Mas tem suas exceções. O que eu quero dizer com isso é que no fim tudo dá certo também. Com 5 meses eu tava tomando esse remédio, amamentando assim aos trancos e barrancos mesmo. Um pouco de fórmula, um pouco do meu peito. E já rumo à introdução alimentar, que começou aqui em casa com 6 meses certinho. E aí, gente, eu percebi que eu não tava feliz com aquele remédio também, sabe? Sabendo que o meu corpo só produzia daquela forma. Aquele remédio também tava fazendo eu me manter inchada, assim, me manter, sabe? Ele tinha como efeito colateral também ganho de peso. E eu falei, não, eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. Foi uma decisão bem minha, assim, eu lembro que na época eu não falei pra muita gente. Mas eu comecei a dar doses de fórmula proporcionais à idade da Elisa e continuei com o peito. Quando eu parei com ali o remédio, que eu não quero mencionar o nome, porque eu não quero incentivar ninguém a tomar. Se o seu médico achar que você deve, se você achar que você deve, você vai ser receitada, né, por ele. Eu parei com esse remédio e fomos praticamente até uns 7 meses, mais ou menos, com a amamentação assim, gente, aos trancos e barrancos, com pouco leite, com esforço mesmo. E, gente, mesmo nesses 7 meses aí, 5 meses que seja, porque com 5 eu parei o remédio, então a produção declinou praticamente total. Mas assim, quando eu ia ordenhar com bombinha, gente, quando eu conseguia tirar 60 ml, assim, tipo, 1 hora ordenhando 60 ml, eu considerava, assim, ó, um sucesso, sabe? Então isso representa que realmente, assim, a minha produção estava extremamente afetada. E aí, o resumo de toda essa história, né? Elisa já está indo para 2 anos, ela tá com 1 ano e 10 meses, uma criança super saudável, super tudo pra gente, né? O resumo dessa história, gente, é que apesar das coisas não serem como eu queria, porque eu sou uma pessoa bem obstinada, assim, quando eu coloco na minha cabeça que é aquilo que eu quero, eu corro atrás, eu faço aquilo valer a pena. Eu percebi que na maternidade nem tudo é como a gente quer. Eu consigo ver os pontos que eu errei, com a inserção do bico de silicone, depois de ficar regulando muito a fórmula. Enfim, na minha opinião, isso obviamente gerou um desmame precoce, mas também eu confesso que eu nunca me imaginei na amamentação prolongada. Se eu tivesse uma amamentação abundante, gente, eu acredito que eu amamentaria até 1 ano. É uma coisa minha, né? Como eu tô falando desse vídeo aqui, tô abrindo meu coração, sei que um monte de gente vai ser contra, livre demanda,
Aí vem aquela coisa, grande problema é que nós estamos em uma sociedade que impõe padrões que às vezes não se adequam às nossas expectativas ou às nossas realidades. Eu não tenho nada contra quem amamentação prolongada, mas isso era uma coisa que eu não via. Então, hoje que eu olho pra trás e vejo que a Elisa parou de mamar por ela mesma, porque com 7 meses eu fui amamentar e ela não quis mais, e foi uma coisa natural, né? Que daí sempre vem alguém dizer aqui embaixo que não é natural, porque foi conduzido pelas minhas escolhas, nananã. Mas eu vejo que, de certa forma, eu me poupei um pouco de fazer o desmame, porque tem crianças que acabam tendo bastante dificuldade nisso. Eu já não almejava uma amamentação acima de 1 ano, então foi precoce, mas foi o que nós conseguimos. Sim, por muito tempo eu me senti frustrada, agora eu já me sinto mais tranquila, assim. É que hoje eu entendo uma maternidade mais leve, assim. A gente se culpa por muita coisa que não precisa. Por isso que falam que o segundo é bom, né? Então, gente, eu não sei se toda essa história fez sentido pra vocês, mas eu quero muito que vocês me contem como foi a experiência de vocês aqui embaixo. Sendo como a gente sonhou ou não, no fim dá tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado do meu relato. Eu tô feliz, assim, ficou assim, aquela lembrança, mas foi o que conseguimos fazer por aqui. Espero muito que vocês gostem dos próximos vídeos, eu vou estar mais vezes por aqui. Fica ligadinho aqui no canal essa semana e me segue lá no Instagram, daisy.limas. Um beijo enorme e até meu próximo vídeo. Tchau!